Radar aleatório. 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 Morei ali 1 ano ou 2 anos. Tinha até o restaurante. Radar aleatório. 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 Estamos ao vivo. Estamos ao vivo mais uma vez aqui com o podcast Radar Aleatório. Hoje com o Dr. Carlos Eduardo Miguel, né? Médico aqui em Porto Ferreira.
Hoje, né, Carlos Eduardo, a gente está fazendo esse programa em uma homenagem a você pelo título de cidadão ferreirense que você irá receber essa semana, né, que virá, né, seria quinta-feira, dia 10, lá no Gilberto Chateaubriand, junto com o Carlinhos Boa Compra. Eu acredito que é uma merecida homenagem. Então, estamos aí com o Jorge aqui, mais um programa para levar para a população coisa. Então, queria que você se apresentasse, falasse boas-vindas aí para os nossos internautas, nossos ouvintes aí. Bom dia, Jorge, bom dia, Mourão, Bom noite, dia. todo mundo que está assistindo. Bem, meu nome é Carlos Eduardo, sou médico e trabalho aqui desde 96. Na verdade, eu comecei a trabalhar aqui em 94 e em 96 eu mudei para a cidade. Sou médico gastroenterologista e sou médico intensivista também. Fiz pós-graduação em cirurgia. O que é intensivista? Intensivista? É. Eu trabalho em medicina intensiva, em UTI. Ah, em UTI, especialista em UTI. Isso. É um título de especialista só para trabalhar em medicina intensiva. Então, Porque uma vez eu tava no hospital e aí eu nem sabia que existia uma especialidade só pro médico ficar ali na emergência. Como é que ele... emergencista. Emergencista. Eu falei, cara, olha só. O cara ele gostava tanto que ele tinha um aparelhinho pessoal dele de ultrassom. Isso. Sendo Um portátil. difícil, cara. O primeiro médico que eu vi na vida carregando um equipamento particular dele, que ele gostava mesmo daquilo lá. Interessante, cara. E ajudou, inclusive, minha esposa na época também. O emergencista é uma especialidade nova. A gente tem apenas alguns anos. E como as doenças urgências, as emergências têm sido cada vez mais complexas, então hoje se faz necessário ter um especialista só em medicina de emergência. Então, abriu um leque muito grande da medicina. Interessante. Antigamente, as especialidades eram muito restritas. Era clínica médica, cirurgia, pediatria, obstetrícia. Hoje você tem vários tipos de especialidades. Entre elas, as que tratam as emergências são as mais importantes pela própria situação, pelo próprio como é que está o paciente, né? Com risco de vida imediato, tudo. E o aparelho de ultrassom, ele barateou muito. Se eu não me engano, tá 10 mil reais hoje. Barateou muito. Então, Não é uma coisa assim que qualquer um. Mas, né? Comparando com outros equipamentos que a medicina dispõe. Que É são claro que milhões. também, um médico não ganha mal. Pra ele, isso aí é uma ferramenta boa pro Ajuda serviço muito. dele, ajuda e ele consegue comprar fácil, tranquilo. ajuda muito. Porque hoje se inclui o ultrassom como exame físico. Sim. O próprio ultrassom. Então, na UTI, por exemplo, que a gente trabalha aqui no hospital, tem um aparelho de ultrassom só para nós. Há alguns anos não seria possível Mas o isso. dele era portátil. Portátil. É muito prático. Pegava no próprio celular ali. Você conecta no celular Sim, e... muito. Depois eu dei uma pesquisada pra ver. É interessante. Cara, Eu acho que os aparelhos, esses aparelhos mais complexos, baratearam muito e aumentaram a acessibilidade deles para a gente poder trabalhar. A entrada no mercado chinês, esses aparelhos, né? Sim. Acho que em todo acabou barateando. Mas é interessante. Agora, a medicina de emergência é uma especialidade muito gostosa. Você poder trabalhar com o paciente grave, o retorno emocional é muito bonito. Você vê o paciente ruim, de repente você vê o paciente internando, daqui a pouco você vê o paciente indo embora para casa, a família tendo o acolhimento do paciente de volta. Você internou minha mãe, né? Entendeu? Fez Eu lembro. né? Nossa, eu lembro. Eu pedi chorando ainda, porque eu não aguentava mais, cara, ver o estado dela. Eu lembro, faz um tempinho. Foi em 2011. Mas é isso aí. Tempo, sim. Carlos Eduardo, para colocar, né? Você falou que Casa Branca veio para Porto Ferreira e podemos dizer, são décadas em Porto Ferreira agora, né? Podemos estar indo para a terceira década já, né? 94, 2004, 2024, trabalhando, e desde 96, 2006, 2026, vai fazer uma caminhada em tanto aí para Porto Ferreira. Em termos, assim, queria que você comentasse, né? Essas primeiras experiências em Porto Ferreira, o que também levou você a ficar, né? Porque a gente, às vezes, quem é profissional da medicina, às vezes tem oportunidade de ir embora com uma certa mais facilidade. Aqui em Porto Ferreira, que eu me conheço, muitos médicos vieram, ficaram, foram embora. Tanto é que hoje
a gente está tendo até a prefeitura alimentando isso, né? Que tem dificuldade em contratar médico. Então, ou seja, mercado de trabalho fora de Porto Ferreira deve existir. Então, eu queria ver assim esse gostinho de Porto Ferreira, que você comentasse bem à vontade e tal, e que falasse das suas experiências, porque o Carlos Eduardo tem várias experiências além da medicina, né, de atuação social, em clube e tal, e também ele teve atuação em gestão pública, né, tanto como secretário, como vice, ou seja, participou de campanhas eleitorais e também poderia colocar isso. Então, o diálogo vai ser assim um pouco simplificado, mas fique à vontade, falar de família, tudo. Então, eu queria, assim, primeiramente, sim, as suas primeiras experiências aqui em Porto Ferreira, que o Jorge lembrou da internação da mãe, né, nos anos 90, então tá no Cara, começo. quando a gente lembra de médico e bombeiro, não é nada bom. Não tem jeito. Não, lembro do aniversário da homenagem. Por isso que tem lá a homenagem no caso, de cidadão, e também vocês, bombeiro, tem aquela homenagem lá, não é dia do bombeiro, bombeiro do ano. Bombeiro do ano. É, bombeiro do ano. É menos mal, né? Do que Ah, ser sim, lembrado sim. de um acidente. Ué, ele está É. sendo lembrado de uma Não, boa eu tô falando, mas sempre quando se lembra, não é uma coisa É boa. uma coisa boa, né? Então. Mas falar das suas primeiras experiências aqui em Porto Ferreira, porque São Paulo, Campinas, né? Sua trajetória, isso tudo é em Bragança, Isso. em Bragança, né? Tudo meio próximo, Casa Branca, então é um mundo do interior de São Paulo, mas é um interior relativamente próximo. A gente fala assim, nesse ponto eu gosto de Porto Ferreira, é uma cidade, no meu entender, bem localizada. A gente brinca assim, ó, a gente tá perto de tudo. Porto Ferreira, para sair, 2 palitos. Da metrópole brasileira da América do Sul. Aeroporto para ir embora para tu quanto é lugar. Quem quiser. Se bobear, pode até ter navio trabalhando, viu, Jorge? Porto de Santos. Se o cara não tiver condições, vai trabalhar. E a Anhanguera, tudo. Então, a gente sabe que é perto de Ribeirão, São Carlos, Campinas. É muito fácil de se deslocar, né? Então, eu queria que você falasse dessas primeiras experiências. Eu acho começando com medicina, daí conforme foi acostumando, depois pode falar um pouquinho porque já em 2000 você começa já a participar de algumas atividades sociais da cidade. Na verdade, eu tenho pós-graduação em cirurgia. Eu operei até uns 10 anos atrás, eu era cirurgião. Só que aí vai cansando, vai dando dor nas costas, você fica meio cansado de cirurgia, que é uma especialidade gostosa, mas uma especialidade que te consome muito, porque às vezes algumas cirurgias chegam a durar 6, 7 horas, você fica 6, 7 horas de pé. E aí eu trabalhava em Palmeiras e vim conhecer Porto Ferreira, e eu gosto muito de Porto Ferreira. Eu acho uma cidade gostosa, uma cidade acolhedora. Na época, eu fui trabalhar no Cristo, e o Cristo não era asfaltado. O postinho do Cristo era uma travessa, e eu comecei a trabalhar ali. Eu gostei muito de trabalhar aqui. Na época não era concurso, era contratado. Aí abri o concurso, em 96, eu entrei na prefeitura num concurso em 96 e comecei a trabalhar na Lajeado, na fazenda da Miller. Aí, com 2 vínculos aqui, não tinha jeito de ficar morando em Casa Branca e viajando todo dia. São 45 quilômetros, tudo. A estrada naquela época não era privatizada. Aí eu comecei a trabalhar aqui. Na época, só tínhamos 2 cirurgiões, que era o Dr. Ilacir e o Dr. Luiz Humberto. Aí comecei a trabalhar aqui de cirurgia, na prefeitura, trabalhar na Miller. E eu gosto muito daqui. Desde que eu mudei para cá, eu moro no mesmo apartamento. Aí depois eu acabei saindo, trabalhando em outra cidade, mas sempre voltando para Porto Ferreira. Saía de manhã, eu trabalhei no TI em Araras. Por isso Porto Ferreira tem uma âncora, né? Ela puxa de volta. Nossa, gente, se soubesse como eu gosto de Porto Ferreira, eu curto muito Porto Ferreira. Na época, inclusive, eu ia a pé trabalhar, eu moro perto Você viu, eu já fui longe também, voltei. Justamente, voltou e bateu aqui, né? Acho que ela é a âncora que puxa a gente. É a âncora que puxa, né? E eu gostava de andar na cidade. Na época tinha muita árvore. Então você praticamente andava, mesmo no calor, você não ficava bem. E eu sempre gostei de ficar aqui, sempre. Quando eu ia trabalhar fora, é porque chamavam Araras, Pirassununga, eu trabalhei também na UTI de Pirassununga, fiz endoscopia em Araras, tudo. Mas à noite eu voltava.
À noite voltar. Eu sei que você também trabalha na parte de regulação, né? Eu vou usar a palavra laico, né? Que eu seja, que eu não sei muito. Essa parte de como se fazer uma sindicância, se está certo os procedimentos, é isso mesmo? Eu queria que você falasse dessa também atuação sua, acho que é como auditor, Não, eu já aposentei. mas você trabalhou com Trabalhei, isso, com fazia auditoria de contas médicas isso pela, pelo Estado, né? Pelo governo do Estado. Aí as auditorias foram municipalizadas, né? Hoje as UACs, as unidades de avaliação e controle, elas são municipalizadas. E eu fui trabalhar de perito. Eu sou perito judicial, tenho pós-graduação pela Unimed em Araraquara. Eu trabalhei como perito, ainda trabalho como perito judicial do juiz de Tambaú. E aí eu acabei saindo da auditoria de contas médicas porque realmente acabou aquele o lá. modelo. E eu fui para perícia no estado. Certo. Aí eu acabei ficando trabalhando no CAIS como clínico depois. Aí aposentei. Tá aposentando. Mas médico não aposenta. Aposenta, médico aposenta e médico morre. Não dá para ficar para semente não, né? Não. Mas hoje você está clinicando no consultório e também na prefeitura, Prefeitura na vigilância. na vigilância. Na prefeitura, agora aquelas perguntas. Na prefeitura você está aposentado e continua trabalhando, né? Ou ainda está como funcionário da Portoprev, que não é aposentado? Porque tinha uma época, tinha alguns médicos eram do INSS, então eles aposentavam e ficavam trabalhando. Já da Portoprev parece que quando aposenta tem que sair, tem que parar Eu sou aposentado do INSS. do INSS. Porto Prévio eu trabalho ainda que não deu tempo. Ah, mas você ainda, então você está trabalhando pela Portoprev. Então tem que, não é porque não Mas vai tem um ser. tempo diferente? Não pode acumular, pode acumular, mas eu usei meu tempo do INSS para aposentar, então agora tem que cumprir. Agora as regras são iguais para todos. A regra federal vale para município e para estado, né? Então você vai ter, no caso, uma segunda aposentadoria Isso. mais pra frente. Porque todo funcionário público pode, dependendo das profissões, que você também poderia, Sim. de professor. Se fosse bombeiro municipal e professor da rede estadual, concursado. Entendi. Daí você poderia acumular a aposentadoria do Estado, da prefeitura. E se você recolhesse o INSS, você poderia ter aposentadoria do INSS. Mas como você é ANCAP, você não vai fazer isso nunca. Ele é ANCAP, então, mas tem profissionais em Porto Ferreira que conseguiu de 3 a 4 aposentadorias, porque ele consegue trabalhar em várias. Não, a pessoa que trabalha, pra mim, não tem. Não, é que tem gente porque esse recolhimento é pesado, né? Se a gente analisar, a turma fala, tá aposentado. É aquela questão, eu como ANCAP, eu só não confio no governo, não confio no Estado, essa que é a questão. Mas é que é obrigatório, né? Então, mesmo que a pessoa não queira... Eu te dou até exemplo da questão da confiança. A minha esposa, ela contribuiu a vida inteira antes de falecer, e ela contribuiu com o máximo que poderia mesmo. Eu peguei toda a documentação do INSS para ver. Todos os anos deu quase 780 mil reais de contribuição. Agora fala para mim, com quanto que ela ia deixar isso de pensão para minha filha? Eu teria que ver os últimos salários. O advogado falou para mim, ele falou, tá espantado. Ele falou assim, cara, é uma briga que você não vai ganhar isso aí. Era para vir 2.800 alguma coisa, que era o mínimo. Vem um salário mínimo. Então, é isso que eu falo para você, eu não confio. Não confio. E o recolhimento é obrigatório, você não consegue escapar. Por isso que eu falei, o grande problema é que é obrigatório. Então, é um sistema, assim, às vezes um pouco injusto. É isso que eu falo pra você. Quanto menos eu contribuir, pra mim, pelo menos eu sei que eu não vou ser roubado no final. É esse que é o meu problema. Eu não acredito mais. Pra mim, passa a acreditar só na próxima vida. É que, às vezes, também o pessoal esquece que não é só aposentadoria, né? É um seguro para os filhos. Vamos imaginar, você começou a trabalhar no bombeiro e vem a falecer. Você não entendeu? Eu não tô reclamando da questão de ter ou não ter. A questão é ser roubado. Não, mas não sei se você está entendendo. É que para quem realmente não sofre nada, é a mesma coisa. Se você não usa o sistema médico
saúde. Você não ficou doente. Você não usou alta complexidade, você pagou mais impostos do que teve. Mas se um dia você cair no sistema de saúde de uma que nem eu tenho um parente, ficou 30 dias internado. Um custo alto. Ou seja, ele usou. Eu tenho a mesma idade que ele e nunca usei. Mas eu prefiro nunca usar, viu, Não, Carlos? sim, lógico. Quem que quer usar? Ninguém quer usar. Então, Carlos, e daí você também teve oportunidade de participar ativamente da gestão da saúde do município. O que você analisa essa evolução? Não, você está aqui, vamos pegar, desde 96, começou no posto, ou no popular postinho de saúde do Cristo, que falava-se, teve muitas críticas, eu lembro, talvez numa eleição alguém falando alguma coisa, que daí construiu a unidade, que é o... Não, eu lembro alguma coisa numa campanha eleitoral que alguém reclamava das... Era um posto muito pequenininho, uma Muito casa. pequenininho, o bairro grande, a demanda muito alta. Então você acompanhou do postinho de 96 para hoje, para um sistema de saúde mais complexo e também, eu acredito, que mais atribuições vieram para o município nos últimos 30 anos. Acredito eu. E a medicina ficou mais complexa, Mais cara. e dá a impressão que a população ficou um pouquinho mais exigente. Ou é impressão minha? Não, ficou exigente, sim. Faz parte da evolução, né? O acesso à internet, o acesso a... Isso aí acaba aumentando a complexidade, acaba aumentando a cobrança da população. É uma coisa natural. Eu acho que o povo que cobra é o povo que tem. Entendeu? Você tem que cobrar, você tem que conhecer. Eu acho que a medicina, ela tem evoluído e tem ficado cada vez mais cara. É um processo que não acontece só no Brasil, acontece nos Estados Unidos, na Europa. Nos Estados Unidos, por exemplo, a medicina é extremamente cara. A gente não consegue... Até se discute lá o sistema público de saúde, na época, né? E... Na verdade, existe um sistema parecido, eles chamam de Obamacare. Obamacare, que foi o Obama que tentou implantar. Não, existe lá ainda. Mas ele não... Eu tenho amigos que moram nos Estados Unidos, eu tenho amigo no mundo inteiro espalhado. Então eu converso de vez em quando com um com o outro. Só que você falou, o sistema lá é ruim. Esse Obamacare é tipo público lá. É o público. Mas aí os caras falaram assim, não, é peixaria. O negócio é lotado. Justamente. A medicina lá é cara, né? Mas em compensação também você paga muito barato um seguro de saúde lá. Sim. Na Austrália você paga barato. Eu não tenho ideia assim de preço, né? Aqui no Brasil, o valor do seguro-saúde é caro. Principalmente pro padrão né? Salarial da população. É o que talvez, não é que lá seja barato, e aqui, cara, é que eu acho que a renda nossa é muito baixa. Vamos pensar em dólares. Vamos imaginar se o salário mínimo no Brasil fosse equivalente, não precisa muito, hein? $500. Teria que ser R$2.500, que não dá para... Mas aí já entra numa outra questão política também. Não, mas é que daí existe outra... Eu só estou dizendo, daí você pega um plano de saúde, se fosse R$2.500 o salário mínimo, talvez o plano de saúde não seria tão caro, um plano de saúde. Não impactaria tanto na vida, né? Agora, por R$1.500, por isso que a gente fala desse parâmetro. Nos Estados Unidos, talvez seja acessível planos bons para quem tem uma renda per capita familiar ali de $3.000, $5.000. Mas isso aí lá é normal. Não. Você pega $1.500 por semana. Não, Jorge, aí desculpe, mas esse daí é uma parte. Existe 30% da população trabalhadora dos Estados Unidos que tem renda inferior a $3.000 per capita. Aí que é a questão. Como é que eu posso falar? As pessoas que eu conheço que moram lá trabalham normal. Um é faxineiro, outro trabalha em obra. É isso que eu tô te explicando. Mas aí... É trabalho braçal. Eu sei, ganha $2.000, $3.000. Não, muito mais. É 1.500. Quando eles não fazem muita coisa, é 1.500 por semana. Só que também o aluguel lá não é barato. É que daí é uma outra realidade, porque daí o que acontece? Ele não tem dinheiro, geralmente é prestador de serviço. Daí é por isso que nos Estados Unidos tem uma conta melhor de todas. Você tem que perguntar para o cara quanto que ele ganha por ano.
E no- a e- maioria lá é anual, ele se preocupa com essa então, questão. não, não, por isso que eu estou dizendo. Porque no Brasil, às vezes, se você falar mensal, é uma coisa. Se você falar anual, por quê? Dependendo, o cara faz, ele tem alguns bônus. Mas ele estava falando da saúde, dessa evolução, Então, da evolução do postinho, que você tem acompanhado, e no meu entender, melhorou. Eu sei que eu sou suspeito, certo? Eu não sou um grande usuário do serviço público, né? E às vezes as pessoas, você fala isso porque você não usa. Mas eu tenho entes, familiares, amigos que usam o sistema público municipal ou o sistema público SUS via Hospital Dona Balbina, que é um prestador do SUS. E dentro da realidade, eu falo do país, da cidade, no meu entender, é boa. Lógico, tem que melhorar, mas aí a vida da gente também, eu também quero melhorar. Amanhã tem que ser melhor que hoje. Então, eu queria que você fizesse essa análise, se realmente essa minha percepção está adequada e, ao mesmo tempo, você falou, a população tem que exigir. assim, na verdade, os entes públicos, o federal e o estadual, passaram para o município muitas coisas. E isso onerou muito o município. Então, um exemplo típico, por exemplo, é o atendimento à saúde mental, que antigamente era feito exclusivamente pelo Estado. Hoje, quem tem que assumir isso é o município. Existe uma verba, que você até acompanhou na época, quem estava com o doutor Maurício, Sim. foi a montagem do CAPES, Aqui o CAPS é nível 1, 2 ou 3? Um. Aqui é nível 1. e montagem do CAPES. A gente tentou montar na época a residência terapêutica, não conseguiu. Tudo isso daí você acabou participando, que era o doutor Maurício, que era prefeito, você também fazia parte, né, do trabalho lá com a gente. E isso acabou onerando muitos municípios. Por quê? Porque as atribuições, antigamente, por exemplo, nós tínhamos muito funcionário público estadual e federal trabalhando na saúde. Não só na saúde, como em outros lugares. Hoje não tem mais. Concurso federal, por exemplo, não se abre mais para o Ministério da Saúde, nem para o INSS. Antigamente era isso daí. E, ao mesmo tempo, a medicina vai ficando mais cara, vai ficando mais complexa. Hoje, é muito comum você atender um paciente com diabetes e pedir uma avaliação da endocrinologista, mandar ele para o endócrino. Antigamente, quem fazia isso era o médico do postinho. Mas hoje, a diabetes, como todos os dois, são muito complexas. Os medicamentos, tem muito tipo de medicamento, tem vários tipos de exames. E isso exige um acompanhamento de especialistas. Então, a Secretaria de Saúde, ela tenta suprir essas lacunas de especialistas, mas não é sempre que consegue. Você acha que a população está endoecendo? Sim. Você percebe que não está mais como era antes? Não, a população está ficando mais obesa e tendo mais doenças degenerativas. Eu tenho até uma lembrança aqui dessa questão de obesa. A minha mulher agora atual, a gente foi fazer, ela é de Goiânia. E aí ela veio pra cá agora, tá morando aqui comigo, e eu fui fazer o plano de saúde pra ela aqui. E aí depois que a gente pegou o relatório, tava escrito no relatório, ela ficou brava comigo, tava escrito no relatório lá, doença, obesidade. Ela falou assim, aqui eu colocaram que eu sou obeso, eu vou lá brigar. Eu peguei e falei, peraí, vou fazer uma coisa simples, entrar na internet, vou colocar a sua estatura aqui e o seu calcular peso. o IMC. Aí tá vendo, ó, deu, você vai brigar com quem? Não tem nem discussão, né? Ela não é obesa, só que tá acima do peso. Tá com sobrepeso. Tá acima do peso, então não adianta, não tem que brigar. É que tem um jeitinho mais elegante. Ele falou, olha, você está com sobrepeso. Se você trocar essa palavra, obeso, por sobrepeso, Jorge, Mas tipo as assim, pessoas ó, dão risada. Não é muito. Eu acho que é Não, 8 quilos, não, sabe? É uns não, 8, mas 9 quilos a mais do que pra ser. porque- Mas vai fazer o quê? É que, na verdade, acho que no folclore do dia a dia, a gente, na nossa cabeça, o obeso já seria aquela obesidade mórbida que fala, né? Você vê que justamente, redondo, na cabeça, sim. Quando a gente fala pessoa obesa, a gente imagina um gordão. A imagem que vem pra Que imagem que vem, não, por isso que eu tô dizendo, é o preconceito. Você é obeso? Eu sou. Então, é isso que eu tô falando. Não, se for pelos dados Pelo estatísticos. IMC. Sim. É o que ele tá falando, a É, população tá é, ficando obesa. Ninguém mais tá ficando no padrão que é Não. pra ser. Que não é na questão de o estético, é saúde, a gente tá Saúde, falando. sim. Saúde. E sem contar que a alimentação tá ruim.
Hoje, a qualidade do alimento está ruim, né? Hoje se usa muita química, muito hormônio. E aí você vê aquela fruta bonita, você vai ver aquela fruta que tem muito inseticida. Isso aí também contribui para a queda da qualidade. E outra coisa, depois da pandemia, do Covid, a população tem adoecido muito. Principalmente a parte funcional, a parte da parte psicológica, sabe? A gente vive num mundo doente. Nós vivemos num mundo doente. Se você pegar, tem criança, 7, 8, 9 anos usando antidepressivo. O Mourão tem mais ou menos a minha idade. Quando que a gente usava depressivo? Quando você via alguém usar antidepressivo quando era criança? Era o chinelo. Chinelo, justamente. O cinto ou chinelo. E não tinha, né? E quando eu fui balconista de farmácia, né? Então, quando alguma criança tinha que tomar psicotrópico, tinha todo um processo, uma coisa... tudo, e ficava desse termo, né? Não tinha... O máximo falar, aquele lá é serelepe, Justamente. aquele lá, ó, ele é... É hiperativo. É terrível. Não existia hiperativo. Não é essa palavra hiperativo naquela época. Serelepe. Não existia. Terrível, capeta. Tá. Esse aí já tava bem Ó, assim. quando a falava, capeta já acho tava que bem nem assim. muita energia falava. Não. Nem muita energia. Então, eu acredito, pela imprensa, né, a gente tem acompanhado e alguns familiares também acabam sofrendo, né? Eu acredito que o próprio mundo, nessa dinâmica do mundo, contribui para aumentar as doenças mentais, né? ligadas à cabeça. E depois da pandemia aumentou muito. Aquela fase de isolamento social que nós tivemos mexeu com a cabeça de muita gente na época. E eu não sei, é lógico, dá a impressão que as pessoas procuram um problema e a internet, ela tem um probleminha que ela facilitou o acesso aos problemas. Com informações às vezes erradas. Exagerada, curtas mesmo, e não permite que a pessoa aprofunde. Porque o detalhe... na verdade, assim, se aprofundar, tem muitas bases de estudo no Google, você consegue Não, mas é que eu falei. achar estudo sério, tudo registrado. Mas será que a acessibilidade para uma pessoa que não é da área não é tão fácil? Se você quiser pegar um estudo sério, você tem que ser alguém da área de saúde para poder entender. Sim, não, por isso que eu tô falando, tem que estudar. Mas a pessoa vai ler aquilo e assusta. Assusta, porque os termos, então, acaba criando. E, logicamente, está sobrecarregando o sistema do município, ou seja, e justamente a época que foi transferido para os municípios. E, dependendo do município, ele não está preparado e, às vezes, ele não tem nem condições. Até numa outra conversa acho que foi com a Renata, e eu falei que lá em Minas Gerais, eu trabalhei lá 20 anos, e em algumas prefeituras, cidades pequenas, foram fechando hospitais, santas casas, né? E centralizando em cidades de 70, de 80, de 100 mil habitantes. Por quê? Segundo o governo, segundo os estudos, não era viável manter um hospital e sim fortalecer o regional. E realmente a gente vê que uma cidade como Alfenas, quase do tamanho de Porto Ferreira, acaba tendo 3, 4 hospitais. Varginha, 150 mil habitantes, tem 8 hospitais, entre públicos e esses que a gente fala privados. Tem 8 hospitais em Varginha? Caramba! Por isso que o ZT gostou de lá. Também é uma saúde boa. Mas se você verificar, né, existe tanto desses grandes grupos, Unimed, mas existe também o que eles chamam de hospital regional. Américo Brasiliense. Seria o que nem Américo Brasiliense, ou seja, o Estado vai lá, a prefeitura, só que o que a gente vê, de novo, que nem eu ia para Ribeirão, via aquele monte de ambulância no hospital da USP. A gente falou, nossa senhora, porque minha sogra fez tratamento lá. Eu em Varginha a mesma coisa, porque eu ia almoçar num restaurante perto de um hospital, aquele monte de ambulância ao redor. Coisa que nós não temos aqui em Porto Ferreira. Américo Brasiliense talvez tenha, né? Tem. Algumas especialidades tem que mandar para lá. Então, referência, né? É referência. Então, e Porto Ferreira tem essa dinâmica, né? Ela atende razoavelmente bem, a que a gente fala medicina primária, né? Que fala, atenção básica, né? Atenção básica e está relativamente próxima de bons centros para encaminhamento. São Carlos, por exemplo, é referência também. Mas assim, eu acho que para a família,
você internar uma pessoa que você gosta numa cidade tipo São Carlos, Araraquara, é ruim. É lógico. Entendeu? Então é gostoso quando você pode ficar na cidade e você cuidar do teu paciente, cuidar da tua população no teu bairro, cuidar no teu hospital. Nós temos um hospital aqui muito bom. A atenção, por exemplo, que eles dão, no caso do Dona Balbina Clínicas, eles têm uma atenção muito boa. É um convênio que não dá problema. Entendeu? Eles liberam o que você precisar, você Não, você eu sou usuário, então conveniado não com pode. E eu usei com a minha sogra. Nossa, eles Nós são. estamos- Dona Balbina Clínica aqui, comparando com convênio de fora, eles são muito bons. Eu tenho, por exemplo, minha mãe tem convênio com outro convênio, que não é da cidade, para liberar um exame é uma dor de cabeça. Dona Balbina não dá problema nenhum. O hospital aqui também é muito bem montado. Tem um hospital bem montado, um hospital bem formado. Nossa UTI agora, nós temos 6 leitos. Vai aumentar para 10. São 10 leitos de UTI. E os 6 leitos são ocupados. Eu dei plantão ontem, nós tínhamos 6 pacientes. E sai um paciente e entra outro. Já tá na fila de espera. Justamente. E você trabalha como bombeiro, você sabe, a quantidade de acidentes na cidade é muito grande. A quantidade de atendimentos de emergência que vocês acabam fazendo isso, que não é obrigação de vocês, né, atender emergência clínica. Vocês acabam fazendo isso de uma maneira muito Eu acho que se boa. tirar a emergência clínica de lá, o resgate não funciona quase. Mas aí teria Que é o que só sai pra isso. mas tem que ter o SAMU, É, né? não, Que é uma não, coisa sim. que a gente sempre teve planejamento de fazer. Desde a época do Dr. Maurício, a gente planeja ter o Eu SAMU acho aqui. que o Jorge levantou outro dia num atendimento, né, Jorge? Que É. teve que ser com aquela ambulância não muito adequada. Então, resolveram. Resolveu? Eu vou falar. É assim, que a ambulância foi. eu reclamei pra Renata Braga, catei o contato, porque eu pensei, falei, bom, a Renata é vereadora, ela também é irmã do prefeito. Então eu já vou direto, dono da porcada. Filmei. Falei, ó, Renata, não tem condição, tá? O resgate quebrou, deu problema, não tinha outro, pra pegar outro ficava 200 km de distância, então tinha que resolver com a ambulância. Mandaram aquela curriezinha. Que não. Cabe uma pessoa cabe. de 1,80 m. Aí eu falava, não cabe 1,80 m. Ele falava sempre. Só que. Coloca a prancha lá dentro, não fecha a porta e não trava a maca. Então, se o cara acelerar, a maca com vítima vai embora. Tive que ficar travando, seguro, porque a gente vai fazer o quê? Vai ficar com o braço cruzado? Tem que levar. Vamos levar do jeito que tá aqui, vamos devagarzinho. E aí eu filmei, falei, ó, não tem condição, ó. Agora a gente tá indo porque é o que tem, mas não tem condição. Aí ela chegou a mandar, agora foi duas van, já com oxigênio, que é o mínimo que tem que ter numa ambulância, que nenhuma delas nem tinha isso. Então, tipo, agora não tem reclamação. Agora tá funcionando como era pra funcionar. Obrigado, viu? Ah, não, é porque Porto Ferreira tem uma fama, ó, dos dois lados. Tem uma parte da população que reclama, que eu considero, mas dizem que, comparando com os municípios ao redor, ela é melhor. Essa fama tem um pouco de verdade, realmente? Tem. Tem que nós temos. É comum a gente atender pacientes de outros municípios vir para cá. Apesar de não ser uma coisa muito certa, porque a saúde é municipalizada, a gente acaba atendendo pacientes de fora. É porque não pode discriminar, né? Justamente. Nem devemos, porque o paciente que vem, ele precisa de atendimento. Eu, por exemplo, aqui eu faço atendimento do pessoal com HIV. E eu atendo pacientes de Palmeiras, atendo pacientes de Santa Rita. Porque aqui Eles oferece não têm eles não têm serviço lá, né? Mas aí eles estão procurando a especialidade. Especialidade. Que eu faço tratamento, isso daí. Acompanhamento com esse Porque pessoal. diz também, né, alguns que têm parentes em outros municípios, principalmente em outras regiões, quando eles comentam, né, que o parente falou, eu estive passeando lá em Porto Ferreira, precisei de médico, eu gostei muito, fui bem tratado, que precisou de alguma coisa no posto de pronto-socorro e tal. Ou seja, a gente tem problema, mas comparando com outras realidades do país, Porto Ferreira ainda tem. Por isso que a população, às vezes, lógico, a gente entende, cada caso é uma situação. Eu acho que quando a gente está doente, a gente quer ser o primeiro, quer ser atendido logo, tal, dor, sei lá o quê. Eu entendo, a gente entende tudo isso. Isso é natural do ser humano, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode, que nem você falou do Hospital Dona Balbina. Pode ter erro? Sim, mas pela quantidade de atendimento diário, semanal, tudo, é passível acontecer aquilo lá. É como pode pegar qualquer multinacional de carro, tem lá o X de erro de quebra. Sim. Todos os lugares onde tem seres humanos e até máquinas, tem a possibilidade de erro, né? e às vezes de fatalidade, que não é erro de ninguém.
tinha que Para a própria acontecer. situação, né? Não, o hospital aqui tem investido muito de um tempo para cá. Por exemplo, hoje, por exemplo, tem uma hemodiálise na cidade, que é feita dentro da UTI, não é liberado para ambulatório. Mas quando que se pensou que Porto Ferreira ia ter hemodiálise? Você não precisa Tem uma questão também que eles falam da água, né? Sobre a... Para hemodiálise? É, não, sobre a- tem que feito tratamento, tudo. Não, eles falavam que... Eu lembro na época que tinha um assunto Ah, que por não causa da trazia, por qualidade. causa da qualidade de Não, água. mas a água, ela é filtrada, ela é tratada antes. Porque eu falei, cara, não é possível, porque usa... Ali que eu imagine, eles trabalham com osmose inversa, é o mínimo, né? Não é barato, porque eu tenho osmose na minha casa. Aqui é muito caro. Eu acostumei, porque na Europa, a água da Europa não presta. Você tomar água da torneira, você tá morto. É o primeiro copo, você vai pro hospital. Nossa, lá é insalubre o negócio, não dá. Então, você tem que ter um sistema dentro da sua casa, para você poder tomar água lá. Então, eu montei o primeiro sistema. Cara, é uma qualidade, assim... Porque, imagina, eles usam isso no deserto. Então, você consegue fazer... Aqueles países do Oriente Médio são todos assim. A Israel é assim, Você né? pode catar... Eu já vi vídeos, os caras mostrando. Realmente, o sistema de osmose é muito bom. Você pode catar um vidro de Coca-Cola, despejar no tanque, ele puxa e sai água pura do outro lado. Você pode pegar e beber água pura. Tem a última etapa, porque assim, ela passa por etapas que ela tira totalmente os minerais da água. Tira tudo, não passa nada. Não passa nada mesmo. Os microns dele é menor do que vírus, só passa H2O. Só que ele tira tudo, você não pode tomar aquela água, porque ela não tem nada. Desmineralizada. E aí tem a membrana, que é a membrana de osmose, que ela insere de volta na água os minerais para você poder tomar. Mas aqui um filtro desse custa R$3.900. Entendeu? A acessibilidade é menor, né? Então, assim, eu acho que a gente tem tendência sempre a melhorar. A demanda na área de saúde, conforme você oferece equipamentos novos, a demanda aumenta. Então, conforme você vai oferecendo novas tecnologias, novos equipamentos, a demanda vai aumentar por aquilo ali, porque a acessibilidade aumenta. Nós temos hoje tomografia. Antigamente, se fazer tomografia, tinha que ir para São Carlos. Hoje o tomógrafo não dá conta. Então, eu acho que é interessante. Eu acho que a cidade de Porto Ferreira, nesses 30 anos, mudou muito na área de saúde. E melhorou muito, muito. O hospital também melhorou muito. O hospital era um hospital mais acanhado. Hoje é o hospital centro cirúrgico, tem arco cirúrgico, que é um aparelho que você consegue operar a parte de ortopedia, vendo o osso, entendeu? Um raio-x. Aumentou, melhorou muito. Vou mandar um bom dia aqui pro Renato Almeida e pro NKLE compartilhando. Obrigado aí, viu? Mesmo o pessoal que trabalha melhorou muito também. Quer dizer, Qualificação. sim, a enfermagem hoje é uma enfermagem totalmente qualificada. Antigamente você tinha um enfermeiro para o hospital inteiro. Você tem um enfermeiro em cada setor. E são enfermeiros, tanto os técnicos como enfermeiros, como o pessoal de apoio, fisioterapia, terapia ocupacional, a nutrição, são qualificados. E o atendimento é bom. Viu? Quando você diz que é um enfermeiro, que é um enfermeiro padrão, mas tem vários enfermeiros. Eles não gostam, não pode falar enfermeiro padrão que dá rolo. Ah, é? Dá confusão, eles É não que gostam. antigamente usava esse termo. Não se pode, eles ficam bravos. É enfermeiro, era enfermeiro do hospital inteiro. Era. Era um enfermeiro do hospital inteiro. Caramba. À noite, a enfermeira cuidava das clínicas médicas, obstetrícia, centro obstétrico, pronto-socorro. Hoje não, hoje é um enfermeiro em cada setor. Nós temos um enfermeiro só na UTI. Por que tipo, eles não gostam de enfermeiro padrão? Eles não gostam disso daí, eu não sei. Uma vez eu falei enfermeiro padrão, quase apanhei. Então, é que eu lembro quando fala enfermeiro padrão, é tipo assim, como se fosse o top da enfermagem, não é? É enfermeiro, mas hoje tem técnico de enfermagem, né? Então o padrão tá pra baixo, eles já colocaram... Não existe Não, mais não, enfermeiro Ah, não padrão. existe. Não. Ah, entendi. É que o curso, às vezes, era, na minha geração de 20 anos, era chamado de enfermagem padrão. Então, se eu quiser provocar um enfermeiro, tem que... Chama de enfermeiro padrão. Ai, bom Dá saber. rolo. E também, isso eu vou falar lá na década de 80, uma parte significativa dos auxiliares não tinham Formação superior. formação nem superior e nem técnica. Nem técnico. Nem técnica. Mas trabalhavam bem. Eram mais curiosos. Mas eram curiosos. Eram curiosos, mas o seguinte, é a mesma coisa. Eu fui balconista de farmácia, apliquei injeção, tudo, mas a gente não tinha formação técnica Mas para isso. trabalhava bem. Sim, mas era uma outra realidade. Não, tô falando. É que
É duro porque às vezes a pessoa trabalha bem, mas por falta de conhecimento Qualificação profissional, né? adequado, ela pode tomar uma iniciativa inadequada, Sim. Sem conhecimento, né? sem o conhecimento, porque você tem que ter um conhecimento Sim. mais aprofundado. A gente, é lógico, eu estou dizendo aqui, era a realidade de Porto Ferreira dos anos 70 também. Não vamos, não tinha médico, não tinha nada, Sim. né? As pessoas não tinham Não, dinheiro. a enfermagem eram irmãs, né? Tinha aquela ligação com a parte religiosa. Tudo. Eram irmãs Então, que Era freira, né? Freira. Entendi. Então, agora o hospital, a gente fala assim, está mais preparado em termos de E está qualificação. profissionalizada, né? E- Profissionalizada. E aí, Carlos, pela sua experiência, a gente sabe que está virando mais complexa, tá? E está ficando cada vez mais onerosa, mais caro, exigindo mais investimento. Tem luz no fim do túnel ou, pela sua experiência, nós vamos passar por momentos difíceis no curto e médio prazo? Com relação à saúde? É, saúde de investimento, porque está todo mundo questionando as vinculações de investimento, né? Tanto para a educação como para a saúde, em termos de percentual de receitas. Existe uma pressão muito grande por parte dos prefeitos, dos governadores e agora do sistema financeiro, que quer desvincular os recursos obrigatórios da saúde e educação. Hoje eu acho que para a educação uma pressão até que pode ser grande e dar resultado, mas para a saúde eu acho que ninguém vai ter coragem de defender isso, mas eles defendem abertamente quando não. E a gente verifica que nem o município gastar 18, né? Mas 18 é o mínimo. Você pode gastar 20, você pode gastar 30, você pode gastar 50. E tem município que gasta só o mínimo e só faz o mínimo. Por isso que a situação da medicina está ruim. Sim. Porque se o município gastar só o mínimo, Carlos, pelas nossas andanças e pela nossa experiência de gestão, eu acho que teria problema em Não Porto dá, Ferreira. não dá para tocar. Não daria. Porto Ferreira não tocaria com 18% das receitas líquidas. Mas o prefeito, o André Braga, ele tem muita atenção com isso aí, inclusive o apoio no pessoal do hospital. Porque a prefeitura paga os plantonistas do pronto-socorro. Que aumentou até. Um repasse. E agora aumentou em cima de uma verba. Porque há um tempo atrás você conseguia tocar aquele pronto-socorro com um médico só. Quando eu vim para cá, eu trabalhei no pronto-socorro, eu era sozinho. E você tocava tranquilo. Hoje, por exemplo, eu encontro enfermeira meio-dia, 1h da tarde, no hospital. Tem 150 consultas passadas, das 6 a 1h da tarde. No pronto-socorro. No pronto-socorro. 150 consultas. É muita gente. Alguns números que apareceu na mídia, eu fiquei assustado. Num espaço curto de tempo e não tem jeito. E se você pegar 100 pacientes, se 2%, 3% forem pacientes graves, você tem que parar o pronto-socorro. Você para o pronto-socorro. Uma parada, você sabe muito bem. Um acidente que chegar no É que agora com pronto-socorro... o terceiro médico lá, já deu uma desafogada. Sim, mas o terceiro médico é por um tempo determinado. Parece que não vai se ficar direto. Então, você sabe muito bem, se você chegar com um código vermelho lá na sala vermelha, o hospital inteirinho, o pronto-socorro inteirinho para atender aquele paciente. Sim, todos os enfermagem vai tudo. Enfermagem, vai médico para lá, o raio-x para de fazer a rotina para poder fazer aquilo ali, e os atendimentos continuam chegando. E a rede básica dá consulta. É que a gente não consegue que a consulta na rede na atenção básica consiga atender todo mundo, porque também a demanda aumentou. E quanto que a prefeitura já aumentou o atendimento? Bastante. Hoje tem um monte de unidade de atendimento, que antigamente não tinha. Não tinha, houve uma grande expansão. Eu pegou os anos 2000, né? Se a gente pegar, houve construção novas, com prédios próprios, tudo se adequando, a gente pegar, e continua, né? Então, quando eu digo assim, de perspectivas de curto prazo, ou seja, vai precisar de luta para manter investimentos, e aí vai cair naquele negócio, né? Vai ter que os vereadores, o prefeito, ir atrás de verbas estaduais, através de emendas impositivas e verbas federais, Sim. Canalizar para a saúde. Porque na época que nós trabalhamos com o doutor Maurício, ele chegou a gastar 30%.
Se não estou enganado, de 30% a 32% só com saúde. Não sei se... Eu acho que foi mais ou menos isso, não foi? Ocorre isso em determinado. E naquela época a educação dava para fazer com 25. Justamente. Agora, então, pelo menos a informação que eu tive do Rômulo, que a educação passou um pouquinho. Daí, eu falei, aí já começa a complicar, né? Porque são 2 serviços universais, né? E essenciais também. E acredito que também o envelhecimento da população vai acarretar o aumento, né? Se a gente analisar a porcentagem de pessoas acima de 60 anos, aumentou bastante e pelas perspectivas nos próximos 20 anos, ela ser cada vez mais numerosa, né? Tanto percentual como em absoluto, né? Não é só percentual, né? Se a sua população diminuísse, né? Tudo bem, mas na verdade ela cresce. A participação percentual e absoluta, porque a população não está diminuindo ainda. Mas uma coisa interessante também que a gente tem que ver, imagina o seguinte, hoje a gente tem uma preocupação futura. Inclusive eu estava assistindo um podcast com o Elon Musk explicando uma coisa lá, ele falou assim, ó, o futuro é a mão de obra do ser humano ser menos dependente. E a preocupação é que o ser humano, eu estou abrangendo assim uma coisa rápida, o ser humano, quando ele não se sente necessário, ele não aceita só receber um dinheiro. Porque a gente estava falando sobre uma questão de um valor mensal, como se fosse um Bolsa Família, para ir mantendo a população, porque cada vez mais vai ficar escasso. Porque a máquina, a IA, ela vai tomando conta, vai tirando serviço, vai tirando serviço, vai tirando serviço. Então, tipo assim, é uma coisa que estava levantando que eu achei interessante. Até nesse ponto, você acha que tem gente... Tem, lógico, o vagabundo, né? Mas a maioria não é. Eu, por exemplo, se o dinheiro vem fácil demais e eu não tenho uma utilidade, tipo, eu tô ganhando dinheiro, tá lá caindo na minha conta e eu não tô fazendo nada. Mentalmente, eu uma hora, tipo, fazer o que aqui? Não tem utilidade. O ser humano tem que se sentir útil. E isso psicológico. Que conversa ali sobre essa questão, né? Então, você vê a questão de diminuição populacional, que muita gente estava falando que era uma conspiração, eu acho que isso é uma realidade. Porque tem muita gente poderosa que enxerga isso. Que está diminuindo a população e eles estão forçando. É porque isso aí, que a gente pode... Você é mais, tipo assim, vamos dizer, você é mais humanitário. Eu já não sou tão humanitário, eu sou realista. Então, eu vejo a questão. Precisa diminuir? Precisa. Queira ou não, precisa. Pode ser. Eu não tive experiência de guerras, mas, como estudioso, a gente vê. Você quer diminuir a população, vê o que aconteceu com a Europa no século passado. Esquece os milhares... Eu entendo essa questão também. Porque você já não vai ter quem guerrear, dizendo assim, você não tem soldados para isso. Não, mas você pode matar do mesmo jeito. É que eu vejo... Hoje os drones já não precisam de... Hoje é mais cirúrgica. É cirúrgica, mas ao mesmo tempo, por isso que eu estou dizendo, mas... A guerra da Ucrânia provou que nem soldado precisa mais. Mas o que... Vamos imaginar, o que vai acontecer é o seguinte, ó. Não pode matar, vamos pensar, em condições normais de pressão e temperatura. Vai aumentar a população idosa, provavelmente vai aumentar as necessidades do sistema de saúde. Sim. Por isso que daí entra noutra situação, que talvez a prevenção que a gente começou do sobrepeso da Por coisa. isso que chama radar aleatório. Você... Não, porque pela experiência do Dr. Carlos Eduardo eu conheço, na verdade, a medicina vai ter que começar a cuidar desde o pequenininho lá e falar assim, se alimente bem, faça atividade física tal, uma saúde mental boa, e daí criar mecanismos para ter uma saúde mental boa, se sentir útil, daí
E está dentro da medicina. Se você analisar, é a medicina preventiva, que é a melhor de todas. Não é só vacina, né? Não. Então, talvez pela sua experiência de ter trabalhado com o CAPS, tudo, acho que dá para falar um pouquinho sobre esse assunto de cuidar, as pessoas cuidarem um pouquinho da cachola, né? Na verdade, assim, você tem que ver o ser humano de maneira holística. Você tem que ver um ser humano inserido na sociedade, inserido no núcleo familiar, inserido no núcleo profissional. Quando você começa a ver o seu ser humano de maneira holística, de maneira abrangente, você começa a ter uma outra visão. Então, quando você atende um paciente, não adianta você tratar o órgão dele doente. Você tem que analisar como é que ele está vivendo, qual a sociedade que ele vive, qual o núcleo familiar que ele vive, qual que é o núcleo profissional. Ele está satisfeito no serviço dele? A insatisfação profissional, a insatisfação pessoal da gente gera muita doença, cria muita doença. Doença física, não estou falando mental. Então, acho que é importante isso daí. E dentro disso você tem que trabalhar a medicina preventiva, né? Como você mesmo havia dito. E aí, vamos supor, nesse ponto é convencer a população a frequentar antecipadamente as unidades básicas de saúde, né? Sim. Que às vezes a pessoa não tem esse, vou chamar de hábito, tá? De vez visitar o médico de vez em quando, levar os Mas filhos. inserido no mercado de trabalho. Então, você não quer perder de trabalho e vir no médico. Tem essa Você questão. tem toda essa. Justamente você tem que pensar nessa parte holística, né? Você tem que pensar a parte global. Será que o pai de família pede um dia de serviço para ir no médico? Ele sabe que não vai resolver só uma ida no médico, ele vai ter que fazer exame, vai perder outro dia. Existe a pressão profissional no que ele faz. Acaba jogando lá pra Justamente. frente. Você está bem? Ah, para que eu vou passar no médico? Eu estou bem. E a mulher, depois que ela foi inserida no mercado de trabalho, é a mesma coisa. E às vezes perde alguns benefícios, né? Perde, Algumas empresas justamente. atrelam vários benefícios a não ter Não ausência. ter ausência. E isso eu sei, porque daí eu vou, como empresário, sempre orienta a gente em termos de gestão, né? Ah, não dá o salário, dá benefício, que cria mecanismo, só que ao mesmo tempo a pressão da onde que essa visão holística que E a deve... pessoa vai ficando doente. Ela vai ficando doente, mas não tem jeito de... Sabe, ela tem que ir no médico, aí ela vai no médico quando tá ruim. E tem gente que fica ruim e não vai. Porque não quer perder de serviço, não tem com quem deixar os filhos para poder ir no médico. Tudo isso daí tem... Por isso que você tem que pensar no ser humano de uma maneira global. Agora eu queria, assim, que se você tivesse, assim, lógico, tem passagens, né? Que a gente fala assim, experiências que contribuíram para ficar em Porto Ferreira. Alguma passagem, assim, que você... positiva. E também, se você quiser relatar alguma passagem negativa, então que você comentasse, assim, né? O lado bom, sem citar nome, às vezes, tem toda a questão do sigilo profissional, mas sim alguns fatos que foram gratificantes na sua vivência aqui nesses quase, podemos dizer, mais de 30 anos em Porto Ferreira. Gratificante é quando a gente pode devolver um paciente grave para a família. Esse é o mais gratificante do médico, seria Não isso. tem... A melhor coisa que tem, tanto no consultório como no hospital, é um paciente chegar e falar assim, doutor, muito obrigado, eu estou curado. Eu acho que isso aí não tem dinheiro, não tem nada que substitua essa sensação. Ou mesmo a pessoa te mandar uma mensagem, olha, queria agradecer o atendimento, o carinho. Isso daí não tem nada que pague. Isso é E a gente vê que muitas pessoas que eu conheci na cidade, né, que passaram por momentos difíceis e voltaram com saúde, a gente fala, poxa, ó, É a maior é um gratificação. lugar que a gente vê assim das pessoas e agora que a gente O conhecendo. que você viu ultimamente? Você tá usando tecnologia? Você usa da tecnologia mais atual? Para consultório, não. Não. Não, consultório é conversa, tem o meu computador, agora o TI usa direto. E o que você acha das IAs de hoje? O que você pode me falar? Você não tem acompanhado? A IA, eu acho que a inteligência artificial vai ser um grande aliado, porque ela vai permitir que você libere a tua criatividade. Você vai deixar de fazer algumas tarefas mecânicas, Ela vai te adiantar o serviço. vai adiantar o serviço,
e vai permitir que você trabalhe mais com a tua criatividade, com a tua competência para criar tarefas novas e resolver problemas novos. Então, a IA, os robôs hoje, por exemplo, fazem tarefas em fábricas muito mais que antigamente eram operários, né, que tinham que fazer. É uma opinião Eu pessoal. falo porque toda pergunta que eu faço, na verdade, eu já sei uma próxima questão. Eu tava vendo Isso um que é meu médico... medo. Não tenha medo, não tenha medo. Hoje é na paz. Ó, eu tava vendo um médico. Eu gosto de estudar. Eu comecei a ver bastante coisa de medicina pouco antes, depois que a minha mãe faleceu. Comecei a estudar porque eu acho assim que é uma obrigação minha saber e cuidar de mim, que é o meu corpo. Então eu tenho que saber cuidar de mim. Então eu tenho que ser o meu médico em primeiro lugar. E é isso que eu ensino para minha filha também. Então eu passei a estudar. Hoje, canais, com a IA é o que eu falo. Eu tenho um professor particular. Tem um professor particular, porque ele tem um banco de dados gigantesco conectado ali. Então, o que eu perguntar, e vai vir com fonte, tudo certinho. Não é de qualquer lugar. Então, eu consigo estudar hoje e ter uma direção muito melhor do que antigamente, que eu tinha que ficar procurando o site isso para estudar. Vai em site o outro, vai ali no Google, vai... Eu tinha que ir para Hoje- biblioteca. Eu tinha que sentar em biblioteca, procurar em Sim. fichinha de papel, quando eu queria fazer um trabalho. Isso Eu aí tinha que ficar é o que eu empuxando, falo. depois levantar a revista. Eu estudei olhar o eletrônica volume. também assim, com revistinha, saber eletrônica. Hoje não tem mais Isso aí em 1997. E aí esse médico estava falando justamente do avanço da tecnologia. É um médico americano. E ele é um dos colaboradores de treinamento de inteligência artificial, esse médico. Eu vejo pelo... É um canal que tem de Harvard, de medicina. É o canal oficial de medicina. Você pode ir lá hoje no YouTube e acompanhar as aulas. Você não vai receber um diploma, mas você vai ganhar conhecimento. Então, eu acompanho esse canal já faz uns 6, 7 anos. Então, ali eles põem aulas, 2 horas, 3 horas de aula, coisa tudo. Então, você tem tudo. Eritropoiese, você pode estudar, você vê tudo lá. Tem todas as partes da medicina ali que você pode estudar. E o interessante, ele estava mostrando um diagnóstico de uma tomografia. Você sabe, é complexo. Porque você pode colocar milhões se você quiser de imagem. Você põe quantos você quiser, a espessura, você tem tudo. Então é complexo de você ver. E aí ele falou assim, ó, eu identifiquei nessa imagem isso e isso, né? Falando assim, nos pontos e tal. E era uma coisa, primeiro uma coisa simples, sim, que era de um pulmão. Eu identifiquei isso e isso aqui. E agora a gente vai colocar essa imagem, vai tirar uma foto e vai mandar para a IA para ela ver o que Para que analisar. ela analisou exatamente o que ele fez, porém com coisas a mais que ele não tinha visto. E depois ele foi lá e reviu e falou assim, ó, essa que é o benefício. Sim. De um olho humano, um Porque os médico algoritmos treinado. da IA, elas resolvem muito mais coisa, o algoritmo dela. Mas é o que eu falo. Ela para uma mente, ela dobra. Uma pessoa inteligente está usando, vai dobrar o seu conhecimento. Então, o incentivo que eu falo para as pessoas, obtenham conhecimento. Estudem, porque não adianta você ir Você não lá vai para conseguir IA. usar. Não adianta você ir lá na IA, tem gente que não tem a menor noção de como que usa. É que tem uma parte, nem tempo tem, nem equipamento. Não, e a evolução está sendo muito rápida. É né? muito rápido. É o que eu- Agora, alguém tem que alimentar os algoritmos. Entendeu? Sim, é o que eu falei, esse Alguém tem que alimentar médico, os algoritmos. Então você ele não é um consegue. dos É. que faz o treinamento da IA. Porque o mais importante é ela ter os dados. Um exemplo típico de IA que a gente usa hoje é a interpretação de eletrocardiograma. Hoje, quando você faz um aparelhinho simples no UTI, o diagnóstico já vem. Sim. E é uma coisa simples. É. Então Agora, você quer saber de uma coisa que aconteceu comigo ruim? Foi quando o bombeiro me atendeu. Aí, tá vendo lá? Olha lá. Se não fosse pelos bombeiros, eu estaria morto. Você não estava lá no dia? Eu tava no dia. Você estava no dia? Eu não tava no resgate, mas eu lembro quando você chegou lá, já tava... Eu tive um choque anafilático. Se não fosse o pessoal dos bombeiros... Abelha, não foi? Foi uma abelha. É. Eu teria morrido. E olha, o atendimento deles foi ótimo. Eu dei tanto tapa na mão do Murilo que ele queria segurar o oxigênio na minha mão e eu não queria, não, meu rosto eu não queria deixar. E eu não lembro quase nada, só lembro de algumas coisas. Mas se não fosse pelos bombeiros, o atendimento deles foi nota 1000.
Vocês Foi excelente. estão bem treinados para a emergência. Justamente. Quer dizer, é Já uma atendi situação outros ruim. médicos também, viu? Atendeu outros médicos? É, acontece. Os médicos atendem, mas eu também já atendi. É uma situação ruim para mim, mas foi muito prazerosa em termos de ver a qualidade e o Humanidade. atendimento deles, a humanidade deles. Muito boa, viu? É, Olha, eu acho que foi nesse ponto, de novo, Porto Ferreira tem uma estrutura dessa. justamente. Tanto é que a quantidade de cidades que vocês têm que atender. Sim, sim. Se a gente analisar, tu me esquece também desse detalhe. Que nem Porto descalvado quer, mas a hora que vê o valor, pula pra trás. É, mas é... Querer não é poder. E quem né? trouxe foi o André Braga. É, sim. não, Sim, foi ele na que montou. 2003 para 2004. E foi muito criticado na época, que não caberia tudo. E ele foi lá, peitou e montou. E hoje né? presta um bom serviço Sério. para o Não, de município qualidade. e Excelente. para a região, seja até na parte de incêndio mesmo, né? É. Lembra que a gente teve períodos de queimadas aí, terrível. E de acidente, né, Jorge? Eu acho que hoje o E principal... lembrando, você sabe quem que estreou o primeiro bombeiro do ano que existiu aqui? Não. Eu. Você... Ganhei o primeiro. Ah, você ganhou o Foi o primeiro? Maurício que me deu ainda o diploma. Tá vendo? Foi o ano seguinte que estreou. E o Então, Maurício que me deu o diploma. 2005, É, por 2006? um salvamento que eu fiz de um rapaz que caiu de paraquedas no Morro de Itatiaia. E Aquele- o Águia tentou tirar. E eu É aquele lá, É. daquela história lá da Isso, árvore. é. Lá. É que ele contou uma Coronel. história, assim, num bate-papo informal. E você foi demorou um pouquinho para tirar o rapaz da árvore, né? Mas não foi culpa nossa. Viu, Carlos? Outra coisa, a gente vê que toda a sua experiência e tal, para um jovem, uma jovem, né? Não importa aí a idade, mas normalmente a gente fala o adolescente que quer fazer medicina, que quer seguir a carreira dessa área de saúde, né? Às vezes não só a medicina, mas eu queria que você desse, assim, lógico, conselhos, sugestões, às vezes o pessoal acha cafona isso, mas falasse nessa trilha, assim, pela sua experiência, vamos supor, você recomenda as pessoas estudarem, serem profissionais da saúde? Então dá um toque aí. E fala também sobre a questão da qualidade atual dos médicos que estão se formando. Mas seja sincero. Você falou que ele ia fazer umas perguntas meio assim, né? A pergunta que ele me o que aconteceu é o seguinte: houve um governo federal que aumentou a quantidade de universidades no Brasil. E essas universidades novas têm um intuito simplesmente monetário. A maior parte dessas universidades novas não tem um hospital próprio, com professores mal qualificados. Então, a qualidade dos médicos que essas universidades vão formar é uma qualidade ruim. E o que você consegue? Você consegue um número muito grande de formados, porém eles não têm residência para todo mundo, porque a residência é cara. Eu tenho até 2 nomes em Porto Ferreira. Eu não posso falar aqui, mas depois eu cito eles. Então, por exemplo, você forma 1.000 médicos. Você aumentou o número de vagas em faculdade de medicina de 100 para 1.000. Legal. Residência, tinha 100, não aumentou. Porque a residência é cara. A residência tem que pagar uma bolsa para o médico. Então, você quer fazer medicina hoje? Faz. Faz uma faculdade boa. Nem que faça 2, 3 anos de cursinho, faz uma faculdade boa. Não faz faculdade meia boca que teu atendimento vai ser ruim. E depois vai fazer residência. Porque pronto-socorro, você toca, pronto-socorro dá para você trabalhar, você não ganha mal no pronto-socorro, você ganha bem. Só que pronto-socorro você tem vida útil. Depois de um certo tempo Dá você uns não consegue. R$ 1.500 por prontidão, dizendo assim, né? Depende do hospital, né? Depende do hospital, depende da cidade. Já se falou até de cidades que estão pagando pouco. Não, cidades grandes, né? São Paulo, Ribeirão Preto. Então vai fazer a residência médica, faz uma especialidade que você goste. Porque a medicina, a odontologia, o direito, a gente tem muita coisa para fazer dentro Já não tem mais aquela medicina por amor, né? Não tem. Eu acho que isso aí já... Porque hoje a gente vive num mundo que você precisa ter alguma coisa para você poder ter o teu ganho, né? Então você tem que trabalhar. Agora, sempre trabalhando com ética. Eu acho que a ética, a partir do momento que você deixa de ter ética na tua profissão, independente de ser médico, dentista, Qualquer advogado, profissão. professor, você deixa de ter ética, deixa de ter amor pela profissão, você começa a entrar num caminho muito ruim. Um caminho de insatisfação pessoal e insatisfação das pessoas com você. Acho que a ética, o amor pela profissão é tudo. O dinheiro depois vem. Eu acredito que o importante, né, é ele se dedicar. Tinha um colega que sempre falou assim,
fazer direito bem feito. Sim. Daí não é de fazer a faculdade de direito. Tudo que você for fazer, Faz bem feito. faça bem feito. Vale a pena fazer, Vai, faça vai. bem feito. Bem feito. E, com o passar do tempo, você vai ter remunerações adequadas. É lógico que o país é cheio de... Nosso país é cheio de contraste, cheio de crise. Quando você não tem, assim, como é dizer assim, você já não tem, monetariamente falando, uma escolha boa, eu aconselho as pessoas o seguinte: faça primeiro o que paga bem. Depois você faz o que você gosta. Porque se você entrar no que você gosta, você não vai ganhar muita coisa, não. Porque até você ter os seus clientes. Então, primeiro vai fazer o que paga. Depois que você conseguir o dinheiro, você vai fazer o que você gosta. É que às vezes a pessoa não tem o perfil para fazer aquilo que dá dinheiro. É isso que... Então, eu penso assim, que a pessoa tem que mesclar e, logicamente, buscar experiência com outros, conselhos, opiniões. Que nem, pega-se um adolescente, né? Olha, quer fazer medicina? Conversa com vários médicos. Mas a gente tá falando também como se fosse tão barato, né? Não, é que... mas hoje o acesso é muito mais fácil. Hoje está mais acessível. Muito mais fácil. A minha filha quer fazer. Ela tem 10 anos, ela fala pra mim que ela quer ser cirurgiã. Cirurgião? E eu já comecei. Se você quer ser mesmo, então vem cá. Sento ela lá nos horários que tá meio tranquilo, vai estudar. Ponho vídeos pra ela ir aprendendo, pra ela ver o que é sangue. Primeira coisa, não adianta querer. Tem que ver se vai ter estômago. Eu falo pra ela, aqui, eu vou te pôr umas coisas aqui pra você ver como é que funciona. Mas cirurgia é gostoso, viu? Ela não tem esse problema, ela tá acostumada. Ela não tem esse problema. Agora, acho que hoje toda profissão tem que estudar. E Todo. eu estudo até hoje. Todo dia estudo, tudo. Marta sabe. E eu acho que odontologia é isso, direito é isso, professor, mais ainda. Entendeu? Direito, por exemplo, o advogado tem que ler, todo dia sai uma lei nova. Nossa. E se você fizer direito tributário, então é pior ainda. Entendeu? E medicina é a mesma coisa. Porque sai muito, você não consegue fazer uma especialidade, você não consegue estudar tudo que aparece. Então, às vezes, a pessoa fala assim, você não atende criança? Gente, eu não atendo criança. Eu não sei medicar criança. Eu não sei dose. Porque faz 30 anos que eu não mexo com pediatria. Eu não sei dose, porque cada criança tem uma dose diferente, tem, sabe, você pega uma criança de colo que pesa 10 quilos... Aí que a IA pode ajudar. Sim, concordo. Mas o problema é que a IA não vai resolver um problema. Não, vocês... ela ajudar, ela é uma ferramenta. Sim, tudo bem, mas, por exemplo, para examinar a criança e fazer diagnóstico, tem que ser Não. Entendeu? No caso eu que não eu tô sei falando, fazer. tipo assim, você surgiu uma dúvida, você não sabe a dose. Se você jogar lá, ó, estou com você sabia que você pode treinar a IA para ser personal, é seu. Você sabia disso? Não, sabia. Treina. Tanto, você pode entrar em qualquer uma. ChatGPT, Gemini, a Manus é muito bom que eu tô usando. E é assim, você pode ir lá, perca não é alguns minutos, não, são horas. Você vai ter que perder algumas horas para treinar ela. Você passa todo o seu perfil. Você pode escrever lá, eu sou um médico formado isso. Imagina que você está conversando com uma pessoa e ela vai ser o seu auxiliar principal. Tudo sua memória, tudo que você quiser, você vai pôr nela lá. E aí você vai falar para ela assim, ó, o meu perfil é esse. Tudo que eu te perguntar é sobre esse perfil. Ela não vai fugir daquilo, você sabia disso? Ela não foge. Eu treinei a IA, na verdade eu não tenho nenhum, uso várias, mas eu treino uma para cada perfil, para não ficar preso num só. Uma tem um perfil meu, como que eu gosto de engenharia, que é geral, mecânica, elétrica, eletrônica. A outra, audiovisual. Então, se eu for numa e fazer uma pergunta, ela já vai pegar aquilo que ela foi treinada. Se eu for na outra fazer uma pergunta, tem uma que eu treino coisa de medicina com ela. Muita coisa. Eu vou lá e fico fazendo pergunta, ponho muita coisa, ponho links para ela. Ela assiste, me dá resumo de tudo. Então, é muito bom hoje você ter isso daí. Então, você vai lá, você coloca lá o seu perfil. Sou um médico com essa formação, tal. Você especifica tudo. E ela vai salvar aquilo lá. Vai ser o seu assistente pessoal. Se você pegar uma criança, vamos supor, eu tô com uma criança de 3 anos, eu não lembro, memória humana falha, isso é lógico. Eu não lembro a dosagem porque eu preciso dar tal remédio. Você só fala, ó, uma criança de tantos anos, remédio tal, qual a dosagem? Ela já pegou o seu perfil, ela não vai nem fazer pergunta. Ela já sabe o que ela vai fazer. É o seu auxiliar, o seu braço direito tá ali, ó. E qual dessas IAs você vai treinar para ser sua consciência quando você morrer?
Não, mas aí a gente tá falando de ferramenta. Uma das IAs vai ter que ser sua consciência quando você morrer. Qual que delas você vai treinar? A gente tá falando de ferramenta. É que eu acredito, sim, tem muita coisa que pode ser usada, e tem questão do tempo, né? Porque se hoje a gente tem escassez de médico para atender as pessoas, vai ter que ter alguém criando ferramentas para o médico usar, porque ele não vai ter tempo de parar e ele treinar. É isso que a gente vê, mesma coisa de professor e tal. Por quê? A questão do tempo. Que nem, só para você ter uma ideia, vamos falar assim, um médico, um professor, eu vivi com os dois juntos e a gente chegava a trabalhar 80, 90 horas por semana. Você acredita nisso, Jorge? Que nem, vocês falam assim, 24 por 48, 12 por 36. Eu sabia de gente, eu como professor cheguei, é o que eu falei, trabalhar de segunda a sábado, de manhã, À tarde e à à noite. tarde e à noite. Daí você fala assim, e que hora que você dormia? Geralmente da meia-noite às 5. Isso todos os dias, E tem muito durante professor os, que de- leva durante esse os esquema. 10 anos a gente fazendo isso. Por quê? Primeiro para remuneração, pagar as contas que a gente tinha assumido. Eu estou falando, alguns médicos tinham assumido para estudar, né? Que era caro estudar. Não estou dizendo que hoje é barato, mas hoje é mais Acessível. acessível. Está mais perto. Antes não. Tem Então, muita coisa em EAD. Tem coisas assim. não. Fica, É, dá mas- pra se não, fazer. mas por isso que eu estou dizendo. Então, hoje, um médico... Então, por isso que, logicamente, nessas boas universidades do mundo virão ferramentas para ajudar aqui a acelerar. Por quê? E também a própria população vai ter que aceitar determinadas condições. Porque quando você põe máquinas por trás, há aquele descontentamento, né? Aquela desconfiança, né? E é a mesma coisa que você fala assim, tô conversando, mas eu sei que não é ser humano por telefone, que você está conversando com Sim, IA. tem muito. E se você não fizer a pergunta certa, ela não responde. Não entendi o que você Mas falou. hoje já não... Isso que eu falo, poucos meses atrás você tinha esse problema. Hoje já não tem. Não menos, mas... Porque você tem um sistema que chama API. Imagina, você conecta o sistema da empresa de atendimento com uma IA do nível que a gente tem hoje, né? Dizendo assim. Então, é um diálogo que se você estiver falando, você não sabe com quem você está falando. A gente vai melhorar, mas eu estou dizendo assim, daí chega um cidadão que, vamos pensar, ele tem pouco domínio da língua. Praticamente nenhum domínio da escrita, que a gente chama de analfabeto funcional. E no Brasil, só para você ter uma ideia, de 30% a 40% da população. Não Hoje, consegue entender um texto, né? Ele sabe ler, a gente chama assim, ele não sabe ler de carreirinha e entender. Ele sabe, tá escrito jornal, mas ele Sabe não interpretar o texto. ele não sabe interpretar essa palavra. O cérebro dele não, porque o seu cérebro tem que o nosso cérebro, ele mentaliza as coisas, nós aprendemos. Então, olha só, essa pessoa, por isso que tem que o ser humano fazer a intermediação. Daí, porque muita gente, a tecnologia ajuda essas pessoas, vai diminuir. Porém, o atendimento, ela vai ter que ter é como se eu tivesse que ter um tradutor para ela usar essas tecnologias. Então, vamos lá, vou chegar no atendimento do posto de saúde. Se tirasse a burocracia do médico, já seria uma boa, né, Carlos? Sem dúvida. Se tirar a burocracia. E desde da receita até, né, se você conseguisse assim, olha... vou dar esse medicamento, tal, não precisasse. Você pegar o bloquinho, não parece. Eu estou dizendo que é que nem professor preenchendo, que eu estou do meu jeito. Pega. Se tivesse um mecanismo mais rápido, de dar menos... Depois o médico preencher os prontuários, né? Que é outra coisa. Porque para você alimentar, vai ter que ter alguém para preencher os dados do paciente. Isso aí a IA já faz também. Não, ela faz, mas eu estou dizendo, quem que vai alimentar ela?
O problema é quem vai alimentar. Eu estou dizendo que Depois eu te explico. Eu já estudei essa questão. não. É que eu estou querendo dizer o seguinte. Se lembre, nunca avalie a situação pelo nosso perfil. Ó, o Carlos Eduardo talvez esteja nos 10% do nível superior brasileiro de qualidade. Vamos dar exemplo. Você não pode analisar os outros com o mesmo perfil. Você, a sua capacidade intelectual, sua experiência, talvez esteja nos 10%. Os outros 90% é completamente... A distância é muito grande. Ou seja, a sua facilidade de entender, compreender e usar as máquinas e ferramentas são diferentes de 90% da população. E é essa população que mais vai precisar do ser humano. E a máquina não vai substituir essa parte. Não vai. Não, eu entendi o que você quis dizer. Não tô falando pra, tipo assim, ó, eu vou mandar embora meu auxiliar e vou ficar só... Não, isso aí não. Não, mas não é mandar embora. É o olho dele. Ou seja, é o médico. Sim. Eu estou dizendo assim, ele tem um monte de atividades burocráticas que ele pode... Mas, mesmo assim, a demanda de atendimento ao humano só tende a aumentar. Sim. Ele vai, quer dizer, uma consulta que talvez poderia ser feita em 5 minutos, 10 ou 15, vai ser feita em 1 hora. Por quê? Até a pessoa se abrir com o médico. Isso acontece hoje, né? A pessoa chega, então, ou fica mais demorado. Por quê? Porque parte da doença não é física. Talvez o sintoma é o de menos. Tem tudo que está por trás. Tem que estar... Todo o contexto. Por isso que é o que ele falou lá atrás. Lembra que ele falou que a maior parte das doenças são... São funcionais. Funcionais, ou seja, o sintoma que você está tendo dor de estômago e tal, não tem nada a ver com tem outra vez. É então, o problema real. É o problema real. Mas olhando assim, para a gente dar uma finalizada aí, Carlos, eu queria assim que agora você falasse do essencial mesmo, desse reconhecimento como cidadão ferreirense. Sim, em termos, sim, Vai ser dia 10? Vai ser dia 10, próximo quinta-feira, porque às vezes as pessoas não entendem, né? E eu tive desde que eu comecei a participar da política, sempre acompanha, né, algumas pessoas, e eu percebo que é importante, porque, que nem eu sou cidadão ferreirense, então, e é gostoso ser cidadão. Onde a gente se mostra, ser reconhecida. Não é o título, não, mas pelo que a gente está ajudando a construir uma Porto Ferreira melhor. E eu tenho essa experiência, vi o seu trabalho, vi sua participação também, se quiser comentar um pouquinho daquela sua participação política, tudo, né? Às vezes a turma tem que lembrar, né? Ele foi secretário de saúde, foi vice-prefeito, daí, quando ele teve o problema de saúde, ele era... Eu era candidato a vereador. E tinha um potencial eleição, e que atrapalhou um pouco, né? Atrapalhou bastante. Eu parei ali a campanha. Não trabalhou e tal, mas até que foi bom, viu? Na verdade, tirar ele da política faz bem, viu? É que nem minha esposa fala, sai da política que melhora a sua vida. Melhora bastante, né? É como se diz, fica só jogando pedra, é melhor do que receber pedra. Justamente, que nem minha esposa fala, Marta fala assim, se você vai sair para candidato a algum cargo político, pode sair, que eu saio de casa também. Porque a pedrada é dura. Então, eu queria que você falasse mais descontraído, tal, dessa homenagem que todo mundo está sendo convidado, a gente recebeu o convite, tudo, para quinta-feira lá. Queria que falasse, agradecesse, se quiser, fique usar o espaço. Na época que eu saí para vice-prefeito com a Renata, o objetivo nosso é tocar a cidade para que a cidade continuasse crescendo. Então, assim, eu acho que a Renata fez um serviço ótimo, ela trabalhou bastante. A Renata, ela tem um pique de trabalho que não é qualquer um que acompanha. Eu lembro que numa época na campanha, para vice-prefeito e prefeito dela, ela me ligou um dia e falou assim, amanhã nós vamos fazer campanha com o pessoal que corta cana, com o pessoal que vai levar. Eu falei, tá bom. A que hora? 5 horas da manhã.
lá na estrada. Na entrada da estrada ali pra... Fala, Renata, pelo amor de Deus, 5 horas da manhã, eu vou ter que acordar às 4h30, 4 e pouco. Não, nós temos que ir, que nós temos que trabalhar. Então ela tem um pique para trabalho que não é qualquer um que acompanha. E a Renata é uma pessoa muito cativante, né? Então, e acho que desde aquela época que, quando eu comecei, porque a Secretaria de Saúde é um cargo indicado, é um cargo comissionado. Quando você concorre a um cargo público, em que a população vê que você pode ajudar a cidade, vê que você que pode ajudar onde você trabalha, eu acho que aí tem um significado diferente. E desde aquele... Nós começamos a trabalhar junto, eu e a Renata, com os outros secretários, tudo, na época eram diretores de departamento, eu tenho muito carinho pela cidade e eu tive muito contato com os vereadores na época. E o Alan, que foi a pessoa que me indicou, o Alan João, ele sempre quis fazer alguma coisa comigo, alguma coisa, sempre conversou. Quando ele foi candidato, ele pediu para gravar um vídeo para ele, eu sempre gravei e tudo. Só que quando saiu essa nova gestão na Câmara, a Marta é que montou tudo isso. Ela que foi atrás, ela que conversou com o Alan. Então eu não tava meio de inocente na história. Quando um belo dia ela me ligou, ele ligou para ela e falou assim, vai ser votado, vai ser colocado na Câmara para votar a indicação do Carlos como cidadão ferreirense. Por que cidadão ferreirense? Tinha outros nomes, então, em votação. Tinha outros nomes. Eu não sei, eu sei que o Carlinhos, né? Tem vários e é o que a gente fala assim, tem que ser sigiloso, tá? Entendi. Aquele negócio, só fala quem ganhou. Eu realmente, eu não sei quem era. Não, eu só falei que tinha outros Não, nomes. existe, todo ano tem. A escolha, assim, eles... Cada vereador vai lá e leva um nome, assim? Não, pode ser cada vereador levar um, 3, 4 vereadores levar o mesmo. Ou um ter um candidato ter um só, um acordo. É tudo uma questão, assim, é bem sigilosa, porque é um assunto delicado. Sim. É um assunto que é bom só comemorar quem fez. Como que funciona, é até bom não saber, porque quem não recebeu pode ficar chateado. Já fica, né? E fica. Ninguém gosta de ser colocado para escanteio, no meu entender. Aí a Marta que montou tudo com a Alan, né? Ela que foi atrás, tudo. Agora, receber um título da cidade que você adotou, a cidade que você gosta, é muito gratificante. Eu acho muito gratificante isso daí. É um reconhecimento realmente que os representantes do povo viram que você merece ser cidadão. Eu não tive a oportunidade de nascer em Porto Ferreira, mas eu tive a oportunidade de adotar Porto Ferreira como minha cidade e a cidade me adotar como filho dela. Eu acho que isso aí é o... Então a gente chama de escolha, né? Você escolheu Porto Ferreira. E Porto Ferreira me escolheu. Ótimo. Se não tivesse me escolhido. Então, isso foi muito, para mim foi muito gratificante. Agradeço muito a Marta, que foi ela que montou tudo. Ela que, com o Alan, então, ele que me teve a indicação, ele que foi levar os convites para mim, ele que montou tudo isso daí. Então, foi muito posso dizer que você merece Eu só conheci você, minha família conhecia você, mas como eu viajava muito, eu não era muito ligado a Porto Ferreira, até eu me envolver na política. Que nós trabalhamos junto com o Dr. Maurício, né? Eu me envolvi na política, daí comecei a ver Porto, mas eu sempre trabalhava, saía de manhã, voltava à noite, eu ficava até fora. E a gente trabalhou junto em 2000. E brigamos bastante. 2009. Porque eu brigava com ele. Mas ele ia pedir dinheiro para comprar remédio, para contratar médico, contratar farmacêutico. Porque eu brigava com o Mourão. A prefeitura não tinha nada, precisava contratar um chefe lá. Mas, Carlos, não tem dinheiro, a folha de pagamento estourada. Se hoje tem problema na folha, aquele ano de 2009 foi terrível. Teve uma crise econômica no mundo, né, que foi da Prime, lá dos Estados Unidos. Subprime, né? Subprime lá, e a previsão de 2009 era ruim, mas foi pior ainda do que a gente imaginava. E não tinha dinheiro para nada. E a prefeitura estava passando por uma escassez de receita. E ele vinha, e eu que sobrava lá, porque a prefeitura não estava tão estruturada como está hoje. Hoje a prefeitura está bem mais estruturada. Era lá... Imagina um diretor da prefeitura de administração trabalhando sozinho, numa salinha lá com um rapaz.
te ajudando a carregar as coisas. Não tinha Você tinha que secretário. atender, Você tinha que fazer o texto, ofício, você tinha que fazer fazer. tudo, né? Então, eram coisas assim, que hoje o pessoal entende. E não tinha tanta tecnologia. Tem que lembrar que a Sim. prefeitura, a gente fala, os órgãos públicos demoram para ter os equipamentos Para adequados. incorporar essas tecnologias, Essas né? tecnologias e os equipamentos. Você recebe, e eu tinha vindo da iniciativa privada, sofri bastante, mas então conheci, e depois, como vice também, é que eu falo, né? De novo, vocês também pegaram um período muito ruim, Sim. que foi a crise do impeachment da Dilma, tudo. Então foram 4 anos bem difíceis. Politicamente foi bem difícil. Bem difícil de receita, escassez de recursos, e as demandas do país, da população só aumentando. Então, quando a gente fala que hoje está melhor, muita gente não acredita, mas é porque a gente tem os indicadores e os números do passado. Quando alguém, eu falo, cara, quando alguém fala, era melhor naquela, eu falo assim, tinha alguma coisa estranha aqui, mas não tinha. Tinha menos dinheiro, tinha menos gente, tinha menos, vamos supor, Menos medicamento, estrutura, menos né? estrutura. Então, ele conseguiu e... Futuro político, ela falou que te expulsa de casa. Mas, assim, uma consultoria, uma conversa aceita. Café aceita. Tomar café aceita de política. Então, tá bom. Porque nós, assim, quem mexe política, porque, na verdade, eu acho que para vocês, principalmente da medicina, que é importante para as ideias, né? Olha, eu já tive esse problema. Ó, se você for para esse caminho, vai dar nisso. Já não deu certo. Mas eu incentivo todo mundo a participar da polícia, da política. Porque se você não participa, você vai ser controlado. Então, quanto mais pessoas participarem da política, eu acho que melhor vai ficar. E menos políticos ruins vão. Isso, justamente. Você tem que peneirar. Imagina o seguinte, é a dança da cadeira. Alguém vai sentar na cadeira. Então, se você acha que ninguém é bom, não tem quem presta para votar, vai lá e seja candidato. Concordo. É bem simples. É que também existe uma outra participação, porque não precisa ser partidária, né? Sim. Apoiar uma pessoa, levar boas ideias, tal. Por isso que eu falei, um café. Eu tô nessa fase. Acho que de partido, de trabalhar, eu acho que a idade pesa um pouquinho. A gente vai cansando, né? E daí é melhor, porque a gente tem que se cuidar da gente, porque a política é um pouco estressante. A gente pouco? Ele exige muito, né? Às vezes você fica pensando, fala, nossa, quando fazia campanha, Mourão, a gente ia pros bairros, sábado à tarde, um sol, gente, que era aquele solzão de setembro, outubro. Você subia aquelas ladeiras, tudo com tênis, olha, cansa, viu? E a idade não vai, né? E é o que eu falei, e as demandas virando cada vez mais complexas. E às vezes, para a pessoa, pode ser para nós, né? Estou ouvindo um problema até relativo, mas para a pessoa é importante. E às vezes a gente vai se estressando. Então, eu acredito que tem um limite que, não, vamos opinar, a gente está aberto. Por isso que a gente pede aí para quem está precisando de ajuda, bater um papo. O Carlos Eduardo, tira um pouquinho dele, vai lá. Eu sei que ele é ocupado, mas eu acredito que vai ter boas histórias da administração pública depois de Ferreira. É gostoso, né? É muito bom. E é que eu falei, você se apaixonou por cidade. Eu sempre fui. Eu fui morar fora, fui trabalhar fora e quis voltar. Mas a sua expectativa não é mais sair candidato. Não, acho que não. Eu acho que dá apoio técnico. Na época do Rômulo, por exemplo, vira e mexe, a gente conversava, sabe, na época do Covid, troquei muita ideia com ele e tudo. Apoio técnico, apoio na minha área, eu acho que é legal. Por exemplo, agora, quem pegou a secretaria, o doutor Pedro, é excelente, é um médico, ele teve o viés político dele na época que ele foi candidato, agora ele vai para a parte técnica. Eu acho que talvez ele colabore muito mais com a parte técnica do conhecimento dele do que na parte política. Ele é político, lógico, mas eu acho que a parte técnica dele sobressai. Eu acho que ele vai fazer uma excelente secretaria, porque ele tem aquele viés técnico. Entendeu? Eu acho que também o jeito que eu posso colaborar. Porque a campanha política é uma campanha que cansa, né? A campanha política cansa a gente. E a idade também não vai... Eu sou mais velho que o Mourão. Não, acho que não, Carlos. Você tá com quantos anos? Tá uma briga boa Pode aí. falar aqui. 62. Eu sou mais velho.
Eu fiz aniversário ontem, 64. Olha só. É, porque nós somos, como eu falei, pelas histórias, a gente era meio contemporâneo aqui. Ó, porque ele morou em Campinas, ele morou, né, ele lembrou do Cambuí, Guanabara, e era um trecho que ela morou do ladinho, É? que eu subia Sacramento, sabe? Subia a rua Sacramento ali tinha aquela faculdade de letras, era por ali, serviço social, depois ia pro par. Era aquele pedaço. Rodoviária no Barão de É, Itapura. descia da rodoviária até minha casa a pé. Com uma linha, tudo, um pouquinho, depois passava aquele clube ali, tinha um clube. Tinha um clube perto ali do Guanabara, São Paulo, alguma coisa. Era um clube assim, de tipo Tinha, society. é. Eu esqueci o nome dele. É que, ó, também foi no século passado. Então, nós somos. E olha, ele também em Casa Branca. Eu trabalhei em Casa Branca, eu estou tentando lembrar o ano que eu fui para lá. Eu estou achando que eu fui em 94. 94 ou 95 e trabalhei até 2007. A gente morava lá, mas ele estava mudando para cá. E eu dava ali era um prédio antigo do asilo ali, não era o asilo, né? Mas pertencia ao asilo o prédio. E era um prédio muito antigo de Casa Branca, uns tablados, assim, coisa. Daí eu conheci depois. Esse asilo é muito bom, ele tem uma boa infraestrutura. Não, o asilo de lá né? Descendo. É descendo, tem um salão de festa, tudo. Casa Branca tem uns casarões, né? É muito bonita. Casa Branca é uma cidade boa, muito bonita. Ela foi provavelmente muito importante. Sim, ela era um polo deter- importante. Num período. E parece que Época do agora. café? Seria assim, da época do café e do trem, né? Que ainda era o trem. Daí, com a decadência do café e do trem, Ela perdeu a importância. perdeu a importância e não teve a industrialização rápida. E agora, com o desenvolvimento do agronegócio, com tecnologia, chegaram algumas empresas. O município de Casa Branca é muito grande. Então, a produção agropecuária dela é bastante diversificada e melhorou bastante. É lógico, de novo, provavelmente uma cidade de população mais, assim, idosa. Como nós, né? Ou da melhor idade, sei lá como que fala o nome. População mais antiga. Mais antiga, né? Ó, quando eu fui para lá, eu era novo, né? Agora eu estaria enquadrado lá. Agora estaria Porque bem, a turma fala, não, os meninos, né? Que eu dei muitas aulas, o sonho deles era ir embora dali. Acho que olha, os alunos a gente fala assim, se não era 90%, mas bem próximo disso, saía A população chegou a cair numa época, né? Sai, viu, Jorge? O prazer deles é ir embora. Então, não via a hora de chegar nos 18 Porque não anos. tem mais a juventude quer, dizendo assim. E a dinâmica, né? Não tem oportunidade. Agora, com as novas tecnologias... E aí que entra muita questão de cultura, né? Mas agora que... Quando a cidade deixa definhar a cultura, a juventude quer ir embora. Mas eu acho que agora, com a internet, tá melhorando a qualidade de vida, que nem... Meu filho está em Porto porque ele consegue trabalhar em home office. Então, ele trabalha numa empresa. Bastante, né? Então, isso vai ajudar a qualidade de vida de muitos profissionais que podem ter isso, né? Morar numa cidade com qualidade de vida. E poder trabalhar. Pode fazer um atendimento médico hoje também. É medicina, telemedicina, né? Não, e o caso, assim, no caso de médico também, né? A proximidade, né? E a facilidade do deslocamento aqui. Sim. Aqui, não... Então, eu acredito que tem planos de telemedicina hoje que estão fazendo sucesso. Mas começou com a pandemia, né? A pandemia. E isso daí... Tudo que você precisa justamente é o contato, é conversar com a pessoa. Ela, às vezes, não necessariamente precisa estar no mesmo ambiente. É bom estar, né? Mas... É que algumas patologias você tem que examinar. Sim, é bom estar. Colocar o paciente deitado, examinar abdômen, tudo. Auscultar. Mas adianta, tipo, uma pessoa que quer uma comunicação rápida. Por isso que o meu raciocínio é assim, antes e depois da pandemia. Mas é mesmo, foi um ponto de inflexão na curva, né? Eu falo assim, foi ruim, foi horrível, né? Eu não tive experiência de guerra, né? Porque dizem que quem passa por experiência de guerra, é como se ele falasse antes e depois da guerra. Nós aqui em Porto Ferreira podemos dizer antes da pandemia e depois. Eu trabalhei na UTI do Covid.
Era terrível. Você perdia 2, 3, 4 pacientes por dia. Você perdia, sabe? Você perdia família. E eu fiquei, durante a pandemia, nós montamos uma outra UTI aqui. Ficou Né? prático em entubar também. Você intubava, e é uma intubação diferente, né? Porque dependendo de quando você intuba, você podia espalhar o vírus pelo ambiente. Então, nós montamos uma outra UTI aqui só para cuidar só do Covid, que era um fim da clínica médica, onde era pediatria. E a gente chegava a perder 2, 3 pacientes por dia, assim, pacientes ruins, jovens. Perdi muito paciente jovem. Foi assim, um negócio muito. E a intubação é diferente. Você não podia ambuzar, né? Que é aquele ambu, você não podia ventilar o paciente, você tinha que colocar em sistema fechado, porque você espalhava o vírus pela região. Você tinha que ficar o dia inteiro com o face shield, com óculos, com tudo. Foi Como ser uma experiência de vida importante para os nossos cérebros, espíritos e vidas que vão caminhar para essa. Todo mundo lembra da cidade vazia. É. Cidade fechada. Aí parece, né? Mas vamos torcer que a gente nunca mais passe isso de novo. Mas vamos para o finalmente. Fique para você dar um recado aí para quem que você quiser. Pode olhar para a câmera aqui, mandar um abraço, suas considerações, seus agradecimentos quiser para a família. Primeiro, eu queria agradecer todo o apoio que eu sempre tive da minha família. A Marta, ela é meio brava, entendeu? Gosta de pegar no meu pé. E junto com isso foram as minhas 2 filhas que pegam no meu pé também. Eu tenho uma filha que é médica, ela está de plantão hoje, e tudo que eu falei aqui com relação à medicina, eu bato muito com ela. Ela está fazendo prova para residência e ela quer cirurgia. E eu falo, você vai se formar em médica, vá fazer residência. Faça uma especialidade que você gosta, mas faça alguma coisa. Hoje ela está de plantão numa sala de emergência, num pronto-socorro. Eu falei, isso aí, ela está com 30 anos. Eu falei, isso aí vai acabar. Quando você chega com seus 40 e poucos anos, você não aguenta nem ver mais pronto-socorro na frente. A minha outra filha é engenheira mecânica, trabalha na área de investimento. E as 3 pegam muito no meu pé. 3 mulheres cuidando. Nossa Senhora, você imagina. Uma tomou o lado totalmente oposto. Justamente. A minha filha mais velha, ela é engenheira, então as coisas dela tem que ter tudo certinho. A minha Eu filha achei que era médica, gêmeos, não é gêmeos? Não são Eu achei gêmeos. que era gêmeos. Elas têm bem parecida, né? Uma com a outra. Mas tem 4 anos de diferença, né? A minha filha mais nova, que é médica, é tudo bagunçado. Não pode nem. Elas nem moram juntas, moram em São Paulo, mas moram separadas. São muito amigas, mas se for morar junto, dá briga. E elas perguntam no meu pé. A minha filha, você foi no médico? Você não sei o quê? Você fez exame? Então a primeira coisa que você tem que agradecer. Você fala para o médico, você foi no médico? Tem que ir, porque médico morre, né? Então, assim, eu tenho que agradecer primeiro a minha família, que eles me dão muito apoio. Eles sempre deram muito apoio, minha família sempre deu muito apoio para mim, sempre me ajudou muito. Minha mãe agora está morando aqui também, trouxe ela para morar aqui. E queria agradecer o Alan, que foi a indicação, agradecer todos os vereadores. Eu tenho um carinho muito especial com o Rômulo. O Rômulo me ajudou muito nesses 8 anos que ele ficou. Então eu tenho que agradecer muito o Rômulo. Quando ele foi prefeito, ele me ajudou bastante. Eu tenho uma gratidão muito grande por algumas coisas que ele me ajudou. E, principalmente, o que eu mais tenho que agradecer é a população da cidade que me acolheu. Sabe, eu nunca fui assim... Eu nunca fui maltratado pela cidade que me acolheu. Aqui sempre fui muito bem tratado, as pessoas me tratam muito bem. Eu sempre gostei muito de conversar com as pessoas, sempre fui muito de conversar. Eu gosto muito de tocar as pessoas, entendeu? Eu acho que o contato físico durante a consulta é muito, muito gratificante. E eu queria, então, principalmente agradecer a população de Porto Ferreira, agradecer a cidade por ter me acolhido e agradecer vocês pela oportunidade de poder vir aqui conversar. Eu que agradeço sua presença, sua disposição. Tanto eu fiquei batalhando, colocando tudo, porque, avisando assim, tentando dialogar, porque eu acho que é importante a população te conhecer mais. Quando eu digo a população mais jovem, para o pessoal jovem valorizar também a construção da cidade. E é essa a ideia de nós aqui, eu estou militando nessa parte. Uma cidade mais humana, né? Uma cidade mais gostosa de viver, uma cidade para a gente poder... E reconhecer o trabalho de todos. E que nossa cidade é boa. Que tem os nossos problemas, né, Jorge?
Mas você que também viajou para o exterior sabe que, com todos os problemas de Porto Ferreira, é uma cidade gostosa. Eu Sim, acho. que é uma cidade boa. Eu acho uma cidade excelente. Então, E eu já morei nas cidades da região, já morei em Santa E- Rita. aproveitando para convidar o pessoal, quem vem terça-feira é o Alan. Ah, o Alan? Então, Maravilha. o Alan vem. A gente convidou todos os vereadores, né? Foi estabelecendo. Ele pediu para ser numa terça-feira. A princípio, o horário ainda não está definido. E vem para fechar. Alguns vereadores não compareceram por algum motivo, mas a gente conseguiu. Porque também Falta de convite não foi. a nossa ideia é levar participação. Para as pessoas não discutirem política, gestão pública só no ano eleitoral. Para as pessoas participarem, para as pessoas sugerirem. Porque, na verdade, é com a união de todos que nós vamos construir. Sim. Não é... Então, e as ideias. É diálogo. Então, por isso que, às vezes, a gente não fala debate, não fala entrevista. Conversar, né? Conversar, tal. E aqui, realmente, eu brinco com ele, né? Quando ele pergunta, o que vai fazer? Ah, vai ser aleatório. Ele, às vezes ele pergunta, o que você vai fazer? Eu falo, você não fala que é aleatório? Por quê? É um jeito. Eu falei, vai depender. E ele também, ele tem que agradecer ele, porque, olha, a gente antes tinha que ter operador, tinha um monte de coisa, ele trouxe algumas ideias e incrementou o estúdio. É aquela questão também. A necessidade. Isso. É porque a gente aqui não ganha nada, então a gente tem que se manter. E não dá pra ficar pagando pessoas, uma por ser justamente aleatório. Você tem que ter uma pessoa fixa aqui. Então já não dá. E uma não, dois, na verdade. Porque um pra controlar o vídeo e outro pra controlar áudio. Usando a tecnologia, eu tenho uma IA controlando o áudio. Que hoje você consegue falar perto ou falar longe do microfone. Ela controla pra gente tudo isso daí lá. E a parte de vídeo, eu não tenho IA porque eu gosto de controle de interação humana. Então pode ser que eu queira jogar a câmera em você para ver sua expressão, mas quero capturar minha voz, como eu tô fazendo agora. Ou quero jogar uma coisa... Então o que eu fiz? Eu peguei um padzinho de DJ e fiz uma adaptação e jogo para fazer o controle. Então eu faço o controle das câmeras, um breve monitoramento aqui da live e consigo presenciar ao mesmo tempo, para não ficar lá na técnica. Nós só fica ouvindo, tem que ficar com fone para poder ouvir, aí fica uma coisa mais chata. Então né? tá ficando assim mais dinâmico, né? Mais Dinâmico. dinâmico. Legal. E também não tem um compromisso com hora, horário. Eu falei, entendeu? eu vou pôr aos poucos, eu vou pôr Porque uma a gente fala assim, dificuldade a vai mais pra depender. mim. E a audiência? Cada pessoa tem um jeito de ver. Tem pessoas que vai ver à noite, só uma partezinha. Cada um vê, e é isso que a gente quer, que as pessoas aprendam. O que a gente, é que nós estudamos em época daquela que tinha aqui na escola, mas o que a gente tinha? A gente ouvir, explicar, tal. Hoje... Enquanto existe internet, tá gravado. Não, então. E agora você pode levar para casa, né? É. Uma hora que você tiver mais Tempo, ouvir. Cara, muito obrigado, Jorge. Jorge, muito obrigado. Viu? E eu queria agradecer vocês dois o convite, poder a gente conversar um pouquinho aqui. Muito obrigado. Sinta-se homenageado Agradeço. Antes do pelos tempo. seus 30. Homenageado pela sua cidadania oficial de Ferreira. Ferreirense. Certo? Porque você vota aqui, foi candidato aqui, você transferiu o título. Porque tem gente que vai, essa cidadã... Realmente, se você for legal, a partir do momento que você transferiu o título, você passa. Seu cidadão é que existe um peso simbólico. Sim. Certo? Eu nunca morei muito tempo longe, meu sonho sempre foi voltar. Mas imagine, se eu tivesse saído de Porto, mano, você trabalha, você quer ser considerado, você é cidadão, já que pode, vamos lutar para ser. Sem dúvida nenhuma. E queria agradecer mais uma vez, na época que você cuidou de mim. Obrigado, viu? Não, mas eu tava lá presente, Mas você tava eu lá. não tava no resgate. E os bombeiros também. Queria mais uma vez deixar bem público isso daí, que o atendimento que tive aquela vez, que salvou minha vida. Muito obrigado mesmo. Pela equipe lá, eu pego o agradecimento e passo para eles. Pode passar. Obrigado. Pode deixar. Vamos Obrigado. encerrar? Vamos. Bom, então o próximo programa a gente vai fazer, tá tudo certo até o momento, para fazer com o Alan João. Terça-feira. Terça-feira, só não tem horário ainda, é aleatório. A gente vai decidir É o isso daí. dia, o horário. Certo. Então vamos lá. Fechou, até mais, pessoal. Radar aleatório.
Radar aleatório. Radar aleatório. Radar aleatório. Radar aleatório.